Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vou esperar entrar mais pessoas. Bem, pessoal, então vamos começar, tá? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre ITR para vocês, incluindo também imposto de renda. São duas situações diferentes e ao mesmo tempo elas são bem parecidas. E já que estamos na época da obrigatoriedade da entrega da declaração da DITR, também vai influenciar no imposto de renda, pessoa física, principalmente quem tem imóveis rurais. Então vamos supor, por exemplo, a pessoa tem lá uma fazenda, qualquer que seja grande ou pequena, e ela tem que informar a declaração do ITR. Lá na declaração do ITR, qual é o valor do imóvel que o contribuinte deve informar? Ele vai informar o valor de mercado. No entanto, é muito importante ter muito cuidado, pelo fato que, na declaração do imposto de renda, vai informar o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de custo, desde quando ele comprou. O problema é que, quando o contribuinte ele vende esse imóvel, por exemplo, ele tem que fazer a apuração do ganho de capital e apurar o imposto de renda. Então, ele vai fazer a declaração do ganho de capital separado, à parte, né, que vai fazer ali no mês em que efetuou a venda do imóvel, e vai fazer a apuração do ganho de capital e recolher o imposto de renda até o último dia do mês subsequente. Então, são coisas bem diferentes. Só que, lá na declaração do imposto de renda, uma vez que ele colocou o valor de custo e o ITR é o valor de mercado, é bem importante ter cuidado com isso, pelo fato que, às vezes o pessoal acaba vendendo o imóvel e acaba tendo uma certa dificuldade na apuração do ganho de capital, principalmente quando vai fazer de fato a apuração e ver que o imposto fica muito alto, muito alto. Então acaba acontecendo diversas situações. Então o que o contribuinte tem que se atentar de fato é os valores que ele vai informar em ambas as declarações, que elas vão dar em conflito pelo fato que, quando entrega ambas as declarações, dentro do portal do ECAC, quem conhece, que é um portal da Receita Federal que o contribuinte tem acesso, tudo está lá. A declaração do ITR, declaração do imposto de renda, documentos de pessoas jurídicas, estão todos lá. Então, todos vão para um ambiente só. E isso a Receita Federal consegue visualizar bem rápido e visualizar tudo o que o contribuinte fez. Há algumas situações em que o contribuinte, no decorrer do tempo, ele não atualiza o valor de mercado do imóvel. Mas veja, Ariane, eu posso pegar e atualizar o valor do meu imóvel no imposto de renda? Depende. Se você fez alguma benfeitoria, tanto no imóvel rural ou no imóvel urbano, o que é que a Receita Federal pede que faça? Ele pede que, para você atualizar o valor do imóvel, você deve atualizar também os valores das despesas do imóvel. Então, vamos supor, por exemplo, você tem uma fazenda e você construiu uma área para criação de bovinos. Você gastou com arame farpado, você também gastou com madeira, enfim, outras situações e mão de obra. Então, tudo isso você deve escriturar na ficha de despesas. Consequentemente, esse valor você vai somar o valor de custo e vai atualizar o valor do imóvel. Só nessa situação. Do contrário, você não pode atualizar. No entanto, o que é mais comum acontecer?
Por exemplo, estamos já no mês de agosto, né? Já estamos quase chegando no final do ano. E algumas pessoas já fizeram benfeitorias em seus imóveis, por exemplo, e não se atentou em pegar a nota fiscal para poder escriturar lá no imposto de renda. Só que quando chega lá no início do ano, ela vai lembrar dessas notas fiscais. Ou às vezes nem tem mais a nota, perdeu ou não pediu, ou também não sabia, e daí não tem como ele atualizar esse valor do imóvel. Por que que isso é importante? Isso vai ser importante justamente para na hora em que você vender o teu imóvel, você não ter um valor tão alto, uma diferença muito grande do valor da venda para o valor do custo. Que essas despesas, elas vão compor o valor do custo. Isso ajuda bastante o contribuinte, principalmente quem tem imóveis grandes, né? São imóveis de valores muito altos. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, é bem importante ficar bem atento com essas despesas. Então, uma das situações é essa. Lá no ganho de capital, às vezes o pessoal só lembra, às vezes, do imóvel, por exemplo, urbano. O ganho de capital não é somente o valor do imóvel rural, mas também do valor dos imóveis urbanos. Então, são os dois. Como a Receita vai confrontar um e outro? É a mesma situação. Dos imóveis rurais vai confrontar com o imposto de renda. Tá? ITR, imposto de renda. Os imóveis urbanos vai confrontar imposto de renda e IPTU. Então, não fica nenhum imóvel sem fazer essa análise pela Receita Federal. Então, você vai pegar ambas as situações. Outra situação também. Eu tenho um veículo usado, por exemplo, e eu vendi ele e eu tive um ganho de capital. Eu devo apurar ou não? Sim, deve apurar também. Então, os veículos que o contribuinte adquirir por um determinado preço, vendeu e teve ganho de capital, também tem que fazer a apuração. Faz a apuração normalmente, tem o programinha de apuração de ganho de capital lá na Receita Federal e você consegue fazer o preenchimento. Tem também as questões das participações societárias. Ou seja, eu tenho participação societária em uma empresa, seja numa holding ou qualquer tipo de outra empresa. E eu tenho essas participações, eu vou vender. Eu preciso fazer a apuração do ganho de capital? Sim, eu devo fazer. E sempre é recolhido até o último dia do mês subsequente, tá? Tem também a questão das moedas em espécie. Vamos supor, por exemplo, eu tenho lá 30 mil reais, 50 mil reais. Se eu tive um rendimento sobre esses valores, sobre essas moedas em espécie, também eu devo fazer a apuração do ganho de capital. Lembrando que, para os valores em dinheiro acima de 30 mil reais, é obrigatório entregar uma declaração junto à Receita Federal. Tá? É mensal? É anual? É uma declaração mensal. Se você transitou com dinheiro em espécie acima de 30 mil reais, é obrigado a fazer essa declaração e entregar lá na Receita Federal. Sobre esse valor dessas moedas em espécie, vai ter apuração do ganho de capital também. Tem outras situações bem mais específicas que vai ter apuração do ganho de capital, como, por exemplo, as criptomoedas. Vai ter também apuração do ganho de capital. Algumas situações de investimento em bolsa de valores que também são feitos pelo ganho de capital. E tem também a venda de animais vivos, por exemplo. Alguns animais na área rural. Os animais também a Receita Federal considera que é um ganho de capital, justamente porque é um ativo biológico, né? Que é essa parte mais de contabilidade rural. Então já é uma outra situação já bem mais específica. Mas o ponto é ter cuidado com a atualização do valor do imóvel. Isso é bem interessante começar a fazer um planejamento tributário. Principalmente quem tem vários imóveis, seja imóvel rural ou imóvel urbano, começar a fazer um planejamento. Né? Ver ali junto com o contador ou com algum especialista da área tributária. Olha, eu tenho esses imóveis aqui, né? Porque às vezes o pessoal nem pergunta. Às vezes acaba não sabendo ou não conhecendo. Eu vou ter determinada despesa.
eu posso incluir isso no custo do meu imóvel? Isso é bem interessante começar a montar isso pelo fato que dá muita diferença. Eu fui fazer esses dias a apuração de um ganho de capital de um cliente e ele não tinha atualizado o valor do imóvel, ou seja, tinha mais de 10 anos que ele tinha um imóvel e ele nunca se atentou a pegar as notas fiscais que ele tinha de despesa com o imóvel e ir atualizando o valor venal. Então acabou que ele recolheu um imposto de renda bem alto. Justamente se ele tivesse escriturado isso desde antes, desde cedo, ele não teria pagado tanto. Então, isso é sempre bom perguntar o que eu devo incluir ali no custo do imóvel e o que eu não devo incluir. E sempre lembrar de fazer isso no decorrer do ano. Por exemplo, a gente já está quase no final do ano, teve muita gente que ainda que fez algumas benfeitorias no imóvel e acabou ainda que não pegou nota, nem sabia, nem se atentou. Pode acontecer essas situações. Além disso, uma outra situação é verificar o benefício da redução da base de cálculo do imposto de renda no ganho de capital. Então, o ganho de capital ele também tem um benefício de redução da base de cálculo. Então, veja quantos planejamentos dá para fazer com o imóvel para não pagar um imposto tão alto. Né? A questão não é chegar ali e colocar qualquer informação na declaração. Mas, se fizer um planejamento antecipadamente do que pode acontecer com o imóvel, o contribuinte ele acaba pagando bem menos imposto. Muito, muito menos. Então, já tem a atualização do valor do imóvel, mais o benefício da redução da base de cálculo. Isso já dá uma diferença muito grande, tá? O benefício da redução tanto pode ser para os imóveis, rural ou urbano, como também veículos, também se for o caso, as participações societárias e também o valor em espécie, tá? Em moedas. Então, essas situações vai ter ali o benefício da redução da base de cálculo. Uma outra situação que o pessoal pergunta bastante imóvel residencial. Eu vendi um imóvel residencial. Olha, essa é uma pergunta que está bem explícito no Perguntas e Respostas da Receita Federal. Todos os perguntas e respostas têm essa pergunta e tem essa resposta. E algumas pessoas não conseguem entender essa situação. Quando se tem um imóvel pronto, residencial, e vende para construir outro, ainda que seja residencial, não aplica a isenção do imposto de renda. O contribuinte vai ter que fazer a apuração do ganho de capital. Pelo fato que a Receita só dá isenção total quando a pessoa tem um único imóvel residencial, vende e compra outro imóvel residencial pronto no prazo de 180 dias. Se passar desse prazo, ele perde o benefício da isenção. Se ele vende o imóvel pronto para construir outro, ele vai fazer a apuração do ganho de capital e pode utilizar do benefício da redução. Então, é bem importante ter cuidado com isso. Eu tenho um imóvel, eu vou vender para construir outro. Então, é bom sempre se planejar. Olha, eu vou pagar isso, tudo aqui de imposto de renda. Ok. Então, a pessoa já fica sabendo quanto ela vai pagar. Algumas pessoas que têm muitos imóveis acabam criando holdings, que seria, por exemplo, uma holding familiar, que a única atividade dela, que é criada pelo patriarca, né, é a administração dos bens. E acaba fazendo a doação em usufruto desses imóveis e acaba recolhendo menos impostos. Então, isso também é um planejamento tributário. O que não é o caso para algumas pessoas que têm um imóvel ou dois, ou poucos imóveis e não quer fazer esse tipo de situação. Então, só ficar atento com essas situações, justamente para que não pague tanto imposto de renda assim, tá? Então, sempre ficar atento a essas situações. Os imóveis rurais vão começar. O pessoal já começou a entregar a declaração agora no mês de agosto e vai até 30 de setembro.
Então, sempre ficar atento. Qual é o valor de mercado desse imóvel? Na consultoria acabava caindo teve muitos clientes que eles acabaram caindo na malha fina e foram autuados pela Receita, justamente porque deu um valor divergente, muito divergente, do que o contribuinte tinha informado no imposto de renda, o que ele tinha informado na declaração do ITR e a apuração do ganho de capital desse imóvel. Então, tudo está interligado um no outro. Então, sempre preste atenção. Olha, tá, eu vou fazer, por exemplo, imposto de renda, mas não preste atenção o que vai acontecer com o ITR, por exemplo, quem tem imóvel rural. Aí eu estou fazendo imposto de renda, mas não me atento para a situação dos imóveis urbanos. Então, sempre bom ter essa visão das duas situações ou mais. Onde pode ser feito um planejamento tributário, onde eu posso incluir valores que eu posso diminuir a base de cálculo do meu imposto. Para quem consegue ter essa visão e fazer um bom planejamento, tem uma economia muito grande. Já vi algumas pessoas pagar imposto assim absurdamente, que sinceramente eu fico às vezes parado. Falei, nossa, a pessoa gosta mesmo de pagar imposto. Eu não gosto, na verdade. Pago porque sou obrigada a pagar, mas eu não gosto. Acredito que ninguém goste. Então é só ver essa situação ali do planejamento. Sempre bom planejar. Sempre bom fazer uma análise, principalmente quem tem empresa também. Quem é empresário e tem imóveis. Essa apuração do ganho de capital não é apenas para pessoa física, é também para pessoa jurídica. Tá? São para os dois. Então, na pessoa jurídica, se ela tem um imóvel registrado ali no CNPJ, se vai vender ou vai doar para alguém, é sempre bom observar se vai ter o imposto de renda ou não. Como eu posso diminuir esse imposto de renda? Será que é interessante eu já fazer a doação? Ou será interessante já antecipar a herança? O que eu posso fazer de modo que seja legal e que diminua o meu imposto a pagar? Ou se eu posso postergar isso mais para frente. Por exemplo, na holding familiar. O que o pessoal acaba fazendo muito? Quem tem muitos bens. Ou transfere todo o patrimônio direto. Isso é todo um planejamento. É tudo bem planejado desde de muito tempo. Em que o patriarca, ele é quem tem o poder de criar holding. Então, ele cria e tem lá os filhos e esposa e tudo mais. Então, antecipadamente, o que ele faz? Ele transfere todos os bens, faz a doação em vida, com usufruto, recolhe o ITCMD, recolhe também o imposto de renda e deixa tudo já certo. No caso dele vir a falecer, já tem também determinado quem vai assumir a liderança da empresa. Quem vai tocar o negócio adiante. Então, isso é um planejamento que ele pode fazer já desde antes, já paga menos tributo, e se ficar algum valor a recolher no futuro, ainda é bem menor. Tá? Porque há algumas situações que é muito complicado. Também tive um cliente esses dias que o inventariante estava resolvendo um processo de inventário. E a pessoa tinha falecido lá já há uns 2 anos. Só que o inventário ainda continua rolando. E o que aconteceu? Que a pessoa tinha um imóvel, mas não tinha documento nenhum. E daí foi uma situação bem complicada para poder resolver na Receita Federal, para poder resolver no INCRA, para poder resolver no cartório, pelo fato que o cartório ele só entrega a certidão final do inventário depois que tiver tudo pronto. E o cartório ele não quer saber. Ele falou, olha, eu quero a certidão do ITR, do imóvel do falecido. Só que o falecido não tinha registrado o imóvel na Receita Federal. E para isso tinha que passar uma procuração, fazer toda uma situação do inventariante para a pessoa que estava disposta a ajudar ele a fazer o registro do imóvel,
Chegou lá na Receita, a Receita falou, olha, ele nunca fez aqui nenhum cadastro do imóvel, então o inventariante ele vai ter que arcar com todas as multas e penalidades dos últimos 5 anos, até agora. Depois disso, ele teria que organizar também o imóvel no INCRA, para depois disso poder entregar a certidão no cartório, para o cartório poder liberar o documento do imóvel, porque os herdeiros já queriam vender para outra pessoa. Isso gerou uma despesa muito grande, despesa enorme. Então, isso não poderia ser feito antes? Mesmo que seja uma holding ou não? Já fazer esse planejamento tributário? Para quem eu vou deixar os bens que eu tenho? Onde eu posso pagar uma menor tributação? E como eu posso organizar tudo que eu tenho para no momento em que eu morrer deixar tudo pronto? Isso evita diversas situações burocráticas. Tá? Isso impacta tanto no ITR quanto no imposto de renda. Ambos os casos. Que o inventariante, em ambas as situações, ele é quem vai ficar responsável por resolver tudo isso. Tá? Então, também o gado bovino, como eu já falei antes, né, também tem apuração do ganho de capital. Por exemplo, eu compro diversos ativos biológicos e tenho lá na fazenda 1.000 cabeças de gado bovino. Então, compro pequeno. Por exemplo, vamos supor, eu compro a cabeça lá por R$200 e vendo lá por R$2.000 por um determinado, já lá no segundo tempo. Isso eu tenho que fazer a apuração do ganho de capital? Sim. Agora, tenha muito cuidado com isso também, pelo fato que, uma outra situação, na declaração do ITR que o pessoal tem que entregar até o próximo mês, tem um campo específico que o contribuinte tem que informar os animais de médio e grande porte. E para a Receita Federal, o que é considerado animais de médio e grande porte? Os animais de grande porte, ele é considerado gado bovino, tanto os machos quanto as fêmeas, porque isso também tem uma situação diferente. Os de médio porte, eles consideram, por exemplo, ovelha, avestruz, entre outros animais de médio porte. No Perguntas e Respostas que a Receita Federal disponibiliza todo ano, ele traz bem específico o que é esses animais de médio e grande porte. E lá na declaração do ITR é feito detalhadamente a informação da cabeça do gado bovino e também o suíno e o caprino. Todos são detalhados na declaração e isso a Receita vai fazer um confronto com a apuração do ganho de capital e o que é informado lá no imposto de renda, porque é um ativo biológico, é um bem, e o que foi informado na declaração do ITR. Todas as declarações vão para a mesma plataforma lá da Receita Federal. A Receita Federal consegue ver tudo de uma vez só. Então é só ficar atento para não cair na malha fina. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, tá? Que eu vou respondendo para vocês. É um assunto bem complexo, tá? Mais à frente, algumas pessoas já me perguntaram se eu não queria dar um curso e tudo mais sobre ganho de capital, entre outros cursos. Logo mais, daqui a mais uns dias, eu vou conseguir organizar tudo no meu site, daí eu vou publicar para todo mundo, e os cursos também. Os cursos na área de imposto de renda, que é a minha área de atuação, imposto de renda, ITR, também os tributos estaduais, municipais e federais. E daí eu divulgo para vocês, tá? Daí eu vou divulgar os cursos também e vou ministrar para vocês. Na próxima semana, eu vou trazer alguns assuntos mais específicos para o ITR, né? Que a gente tem até o próximo mês para entregar. Então, como tem até o próximo mês e é um tributo que é anualmente e o pessoal tem bastante dúvida e dificuldade, eu resolvi fazer uma meia hora, 2 vezes por semana, na terça e na quinta, para poder explicar um pouco sobre alguns pontos do ITR, como, por exemplo, o que é CAFIR, o que é o CNI, por exemplo, o que é o INCRA, que isso tudo, no momento em que vai fazer a declaração, o pessoal tem bastante dúvida, a questão do inventariante, a questão da emissão do CCIR, que é o Certificado de Regularidade do Imóvel junto ao INCRA. Então, o pessoal tem bastante dificuldade.
Então, como o pessoal tem bastante dificuldade, me procura bastante sobre isso, eu vou fazer isso toda semana para poder ajudar o pessoal a fazer uma declaração do ITR 100% correta. Tá bom? Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Eu sei que é um assunto que a maioria não sabe nem o que é ITR, o que é ganho de capital, não sei bem o que é isso. Bem, então é isso. Então na próxima semana eu divulgo novamente o tema desse bate-papo, tá? Eu divulgo o tema e o horário e daí eu publico aqui para vocês, tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até a próxima semana. Tchau!